A luz do lustre de cristal pendurado no teto brilhava sobre a mesa de jantar de jacarandá polida, onde cada prato de porcelana marfim e taça de cristal estava colocado com a precisão de um banquete real. Eu me sentei de frente para minha sogra, Margarida, a mulher que sempre exalava uma presença fria e autoritária, como se fosse ela quem estabelecesse as regras para toda a família Oliveira. O jantar daquela noite acontecia na mansão à beira do lago no interior de São Paulo, onde até os azulejos do chão pareciam falar de riqueza acumulada por 3 gerações. Eu costumava achar que estava acostumada a esses encontros glamourosos, mas naquela noite algo parecia errado. Margarida sentou-se à cabeceira da mesa vestindo um elegante vestido de veludo verde musgo, seus cabelos platinados bem presos, sem um fio fora do lugar. Ela ergueu graciosamente uma cloche de prata, revelando uma salada arrumada como uma obra de arte, folhas crocantes de alface romana, amêndoas fatiadas finamente, sementes rubi de romã e um molho dourado brilhante. Esta é uma receita que aprendi com um chefe estrelado em Gramado, disse Margarida, com a voz doce como xarope, mas os olhos afiados como uma lâmina. Eu a preparei especialmente para você, Lara. Eu assenti levemente, sorrindo com os lábios enquanto meu estômago se contraía. Algo no aroma sutil que subia da salada me fazia querer recuar. Não estava estragada, mas havia um cheiro estranho, como um agente de limpeza diluído escondido sob o toque de vinagre balsâmico. Tentei manter a compostura. Obrigada, sussurrei, disfarçando meu olhar cauteloso. Do outro lado da mesa, minha cunhada Valentina já havia começado a comer. Ela era sempre rápida, sempre ansiosa por ser o centro das atenções. Deliciosa, exclamou Valentina após a primeira garfada, limpando os lábios com um guardanapo de seda. Ela me olhou como se dissesse, veja, não há nada a temer. Mas eu não estava convencida. Rafael, meu marido, estava imerso em conversa com o pai sobre a empresa, completamente alheio à tensão que se estendia entre mim e sua mãe. Peguei meu garfo, virando gentilmente a salada no prato como se admirasse a apresentação, mas na verdade lutava contra meus instintos. Minha lógica me dizia para não comer, e eu havia aprendido que a intuição de uma mulher numa família como aquela nunca deveria ser ignorada. Olhei para o prato de Valentina, já quase pela metade. Meu coração acelerou, e num único momento eu soube o que tinha de fazer. Fingi ajustar o guardanapo, inclinando-me sutilmente para a frente na cadeira. Meu movimento foi tão discreto que pareceu involuntário, mas apenas eu sabia que havia trocado nossos pratos num piscar de olhos. Valentina não percebeu nada. Estava ocupada demais se gabando do seu último sucesso nos investimentos, banhando-se nos olhares orgulhosos dos pais. Mas Margarida percebeu. Eu sentia seu olhar perfurando minha maquiagem como se arrancasse cada pensamento meu. Ergui a cabeça e dei a ela meu sorriso mais doce, retribuindo seu escrutínio com olhos calmos. Ao dar a primeira garfada, na verdade do prato de Valentina, ela inclinou a cabeça, os lábios curvando-se numa expressão sutil que eu não conseguia decifrar. Satisfação ou decepção? Mastiguei devagar, engolindo sem demonstrar expressão alguma. O sabor era comum, nada notável, nada assustador. Mas nos olhos de Margarida vi uma mudança, pequena, fugaz, mas suficiente para eu saber que havia feito a coisa certa. E então esperei, não para saborear a comida, mas para ver quão especialmente preparada para mim ela realmente era. Eu mal havia pousado o garfo quando uma tosse leve interrompeu a conversa animada do outro lado da mesa. Valentina cobriu a boca com o guardanapo, depois tossiu novamente, mais alto, mais áspero. Todos se viraram para olhar, provavelmente achando que ela havia engasgado, mas meus olhos não deixaram Margarida. Ela sentou-se ereta, erguendo a taça de vinho como se assistisse a uma peça bem ensaiada. Valentina, você está bem? Perguntou meu sogro, Haroldo, do outro lado da mesa, com a voz tingida de preocupação. Valentina assentiu, forçando um sorriso, mas seu rosto já empalidecia. Talvez só um tempero forte demais. Eu permaneci imóvel, a respiração um pouco mais rápida que o normal. O aroma da salada à minha frente agora parecia irrelevante. Valentina ergueu o copo de água aos lábios, mas sua mão tremia, fazendo gotas caírem no vestido. Rafael, meu marido, finalmente notou que algo estava errado. Virou-se, franzindo a testa. Val, tem certeza de que está bem? Você não parece nada boa.
Eu me sinto um pouco tonta, disse Valentina, piscando rapidamente como se tentasse afastar uma onda de náusea. Ela se apoiou na mesa. Depois, de repente, agarrou o estômago. Ouvi Margarida pousar a taça de vinho, não alto, mas deliberadamente. Ela inclinou a cabeça, a voz suave como veludo. Talvez você tenha comido rápido demais. Ou talvez seu corpo não esteja acostumado ao ingrediente especial. Eu me inclinei ligeiramente, olhando para ela. Seus olhos permaneciam calmos, mas sob o tom gentil havia algo gelado. Valentina se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão com um rangido alto. Ainda segurava o estômago, a respiração acelerando. Eu sinto muito, preciso usar o banheiro. Gaguejou e saiu correndo, tropeçando ligeiramente. O silêncio caiu sobre a sala. Haroldo observou a filha sair, mas não se levantou. Rafael havia empurrado a cadeira para trás, pronto para segui-la. É melhor dar um momento a ela, disse Margarida, o olhar passando por mim. Ela precisa se acalmar. Eu a estudei atentamente. Ela não estava preocupada, não estava em pânico, estava observando. Respirei devagar, o peito apertado. Tudo o que acabara de acontecer não era coincidência. Eu me lembrava dos olhos dela quando troquei os pratos. Ela havia visto, ela havia sabido. E Valentina, a filha preciosa mimada por 30 anos, acabara de sofrer as consequências destinadas a mim. Parte de mim se sentia abalada, a outra validada. Aquela salada não era apenas uma entrada. Tomei um gole de água, a mão tremendo ligeiramente. Margarida virou-se para mim, a expressão suave, como se compartilhássemos um segredinho doce. A salada agradou seu paladar? Perguntou, o sorriso gentil como se nada tivesse acontecido. Eu assenti devagar, revelando nada. Está deliciosa. Você tem um gosto refinado. Ela deu um leve aceno, um lampejo de satisfação cruzando seu rosto. Mas eu vi algo mais. Um lampejo de dúvida, pequeno como a primeira rachadura no gelo espesso. Eu era a única que havia comido a porção de Valentina, e ainda estava ali perfeitamente bem, e ela sabia disso. O silêncio na sala de jantar deu lugar a sussurros constrangidos. Meu sogro tamborilava os dedos na mesa. Rafael virou-se para o corredor onde Valentina havia desaparecido. Olhei para o relógio. 5 minutos? 7? 10? Passos apressados ecoaram pelo corredor, e então a porta da sala de jantar se abriu. Valentina voltou, o rosto pálido, olhos vermelhos, lábios tremendo. Não falou por alguns segundos. Depois sua voz rompeu, forçada. Aquela salada. Tem algo errado com ela. Eu me virei para olhar Margarida. Ela limpava calmamente a boca com um guardanapo. Talvez você seja alérgica, disse, sem nem erguer os olhos. Podem ser as amêndoas ou a romã. Valentina balançou a cabeça. Não sou alérgica a nada, mas senti falta de ar. Meu coração acelerou e meu corpo ficou dormente como... Ela parou, engolindo em seco, sem encontrar as palavras. Margarida se levantou, a expressão mostrando exatamente a dose certa de preocupação. Tudo bem. Vou chamar o médico da família para examinar. Lá. Não devemos arriscar. Eu congelei, assistindo toda a cena se desenrolar como uma peça. Não sabia se era espectadora ou antagonista. Valentina de repente se virou para mim. Lara, você comeu a salada? Mantive a compostura. Claro. Por que pergunta? Ela me olhou por um longo momento. 1 segundo. 2. Depois virou-se sem dizer palavra. Mas aquele olhar dizia tudo. Quando Valentina se sentou novamente, eu sentia toda a atmosfera da sala mudar. Cada olhar, cada movimento, cada tilintar suave de garfo contra prato carregava uma nova cautela não dita. Mas mais que tudo, havia a forma como Margarida me observava calmamente através de sua máscara impecável. Ela não disse uma palavra, mas eu sabia que esperava uma reação, um sinal, um deslize, qualquer coisa para confirmar que eu havia percebido que seu joguinho havia falhado. Eu não dei nada. Em vez disso, sentei-me ereta, tomei um gole de água e dei um sorriso leve, como se tivesse acabado de ouvir uma história antiga divertida. Rafael sussurrou ao meu lado. Você acha que Valentina precisa ir ao hospital? Eu balancei a cabeça levemente. Se precisar, sua mãe fará a ligação. Você sabe disso. E nós dois sabíamos que era verdade. Nessa família, tudo, desde as refeições até as respirações, passava pela aprovação não dita de Margarida Oliveira. Alguns minutos depois, Valentina se desculpou para ir se deitar.
ainda um pouco instável, mas com a cor melhorando. Eu a despedi com um leve aceno, um olhar quieto para alguém que acabara de entrar num espiral que não percebera ter sido puxada. Margarida se levantou pouco depois, taça de vinho na mão, e caminhou até a lareira onde as chamas dançavam numa lareira de latão meticulosamente polida. Você está se sentindo bem, Lara? A pergunta veio suavemente, quase preocupada, mas aninhada nela, havia uma agulha tentando perfurar minha máscara. Caminhei devagar até ela, parando a cerca de 1 metro de distância, longe o suficiente para manter distância, perto o suficiente para não parecer evasiva. Perfeitamente bem, obrigada. A salada estava saborosa, algo diferente. Margarida virou a cabeça, o sorriso mantendo sua curva perfeita. É bom refrescar o paladar de vez em quando. A familiaridade pode deixar as pessoas descuidadas. Eu assenti, sem quebrar o contato visual. Exatamente. Assim como nos relacionamentos, às vezes é preciso reexaminá-los para ver o que realmente há por baixo da superfície. Um momento passou, então ela deu uma risada suave, delicada como vidro tilintando. Você parece mais madura a cada vez que volta. Deve ser o ar daqui. Sempre mantém as pessoas alertas. Ela inclinou a cabeça, erguendo a taça. Você é uma garota esperta, Lara. Isso pode ser tanto uma bênção quanto um perigo. Eu não respondi, porque nós duas sabíamos que aquela conversa não era realmente sobre a salada ou a saúde de Valentina. Era uma declaração de guerra, sem armas, sem gritos, apenas um olhar, um sorriso e a dose certa de silêncio. Naquela noite, eu me sentei na sala de leitura onde finalmente podia respirar mais fácil, longe das cortinas de veludo e olhares perscrutadores, mas não haviam se passado nem 10 minutos quando houve uma batida suave na porta. Eu abri. Valentina estava ali, desaparecida sua confiança habitual. Parecia perturbada, um pouco trêmula. Você tem alguns minutos? Eu a convidei para entrar, preparei uma xícara de chá de hortelã para nós duas. Valentina sentou-se na poltrona perto da janela, as mãos ainda tremendo ligeiramente no colo. Sabe, começou, olhando para a xícara. Nunca tive problemas com comida, mas esta noite algo estava errado. Eu assenti, esperando que ela continuasse. Não sei explicar, mas parecia que meu corpo reagia a algo que nunca encontrei antes. Você acha que foi a salada? Valentina olhou para mim, os lábios apertados. No começo pensei que era só eu, mas depois lembrei que você ia comer meu prato. Ergui uma sobrancelha, mantendo o tom firme. Sério? Tem certeza? Estávamos sentadas uma ao lado da outra. Ela hesitou. Só senti que algo estava estranho. Mamãe disse que podia ser alergia, mas não sou alérgica a nada. E depois a forma como ela reagiu. Não sei, Lara. Algo não está certo. Pousei a xícara. Você está dizendo que suspeita da sua mãe? Valentina não disse nada. Seus olhos vacilaram. Não suspeitar. Mas talvez eu nunca a tenha olhado de forma diferente até esta noite. Eu não disse mais nada. Sabia que uma vez que a primeira rachadura aparecesse na parede da confiança, bastava o tempo para ela se espalhar. O que você acha? Perguntou Valentina, a voz quase um sussurro. Eu sorri, levantei-me devagar e caminhei até a janela. Acho que às vezes precisamos fazer as perguntas certas e para as pessoas certas. Ela não respondeu, mas eu sabia que Valentina havia começado a ver o que eu via o tempo todo. Essa guerra não era barulhenta, sem sangue, sem lágrimas, mas cada olhar, cada palavra esculpia a linha mais fundo entre mim e Margarida. Era quase meia-noite quando ouvi a batida, suave, mas firme. Saí da sala de leitura, ainda enrolada no meu cardigã fino sobre o vestido de seda. Ao abrir a porta, Valentina já estava ali, braços cruzados, o rosto tenso o suficiente para eu quase ouvir seus pensamentos acelerados. Não consigo dormir, disse a voz rouca. Você tem alguns minutos? Eu me afastei e a deixei entrar. A luz no quarto não estava muito forte, apenas o suficiente para captar as expressões sutis que ela tentava esconder. Valentina entrou, parando como se não soubesse por onde começar. Finalmente virou-se para mim, os olhos de repente afiados. Você trocou os pratos da salada, não foi? Sem fingimento, sem hesitação, e eu não desviei. Caminhei até a estante, servi 2 copos de água e coloquei um à frente dela. O que você acha? Respondi, a voz leve como o ar do quarto. Valentina franziu a testa.
Não acho, Lara. Estou perguntando. Olhei para ela por um momento. Depois assenti. Sem suspiro, sem choque. Parecia que ela já sabia. Só precisava ouvir de mim. Por quê? Sentei-me de frente para ela, pernas cruzadas. Porque não cheirava a nada que eu já tivesse provado. Por causa dos olhos da sua mãe quando ela a colocou à minha frente. E porque não acreditei que fosse um gesto de boa vontade. Valentina ficou em silêncio, a mão apertando o copo. Sabe, continuei devagar, desde que entrei nesta casa, Margarida nunca me mostrou um único sinal de calor, mas de repente surge um prato especial só para mim no dia em que você volta após semanas sem contato. E aquele prato, você o comeu, não eu, quase a fez chamar um médico. Ela se sentou, os ombros se curvando como se percebesse lentamente algo dentro dela mudando. Mas mamãe me ama. Eu não discuti, apenas olhei em seus olhos. Você acreditou nisso por 30 anos, mas esta noite você se sentiu amada? Valentina mordeu o lábio inferior, o olhar instável. Talvez tenha sido coincidência. Talvez, interrompi gentilmente, apenas o suficiente para fazer, lá encarar o que havia acontecido. Ou talvez pela primeira vez na vida você esteja começando a se perguntar se o amor que recebeu era genuíno ou apenas uma recompensa por obediência absoluta. Silêncio. Lá fora o vento batia suavemente na janela. Dentro do quarto quente, eu sentia seus pensamentos colidindo. Ela franziu a testa. Então você acha que mamãe fez isso de propósito com você? E eu? Eu fui apenas quem tomou seu lugar? Eu nada disse, mas o silêncio foi resposta suficiente. Valentina se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro como alguém perdido num labirinto. Isso não pode ser, murmurou. Mamãe nunca me tratou mal. Ela sempre me protegeu, sempre me colocou em primeiro lugar, sempre me escolheu para representar a família. E você nunca se perguntou por quê? Ela se virou para me olhar. Porque eu sempre fiz o que ela queria. Eu assenti. Exatamente, você é o modelo, a herdeira perfeita, a ferramenta que Margarida usa para manter o controle sem nunca entrar nos holofotes. Valentina desabou na cadeira, sua confiança habitual desaparecida. Não chorou, mas algo em seus olhos se quebrou, como se o chão sólido onde sempre pisara agora rachasse sob seus pés. Você não odeia minha mãe? Perguntou suavemente. Balancei a cabeça. Inhaba, odeio, mas sou cautelosa, e você também deveria ser. Valentina ficou quieta por muito tempo. Eu costumava achar que você era uma de fora, alguém de um mundo diferente que não entendia como esta família funciona. Eu sorri. E agora? Ela ergueu os olhos para mim, e pela primeira vez não havia defensividade em seu olhar. Agora acho que talvez você seja a única que viu a verdade que sempre tentei ignorar. Eu assenti devagar, e naquele momento soube que o jogo havia mudado. Margarida podia controlar tudo, mas não esperava que a filha em quem depositava suas maiores esperanças fosse a primeira a ver as rachaduras no império que construíra. Na manhã seguinte, desci para a cozinha mais cedo que o habitual. Não porque estivesse com fome, mas porque precisava falar com a única pessoa naquela casa que sabia de tudo e nunca dissera uma palavra. Elisa, a governanta que trabalhava para a família Oliveira havia mais de 10 anos, limpava taças de cristal. Seus movimentos eram tão precisos que pareciam programados. Ao entrar, ela ergueu os olhos, ligeiramente assustada, mas rapidamente deu seu sorriso educado habitual e inclinou a cabeça. Bom dia, dona Lara. O que a senhora deseja para o café da manhã? Não estou com fome, disse suavemente. Só uma xícara de chá, se for possível. Elisa assentiu e começou a preparar. Caminhei até a mesa e sentei-me na cadeira perto da janela de onde podia olhar o jardim dos fundos. Um longo silêncio passou entre nós, quebrado apenas pelo tilintar suave de uma colher contra o vidro. Quando cheguei pela primeira vez a esta casa, comecei, ainda olhando para fora. Margarida me disse que tudo aqui funcionava como um relógio suíço. Nem cedo, nem tarde, nunca fora do ritmo. Elisa permaneceu em silêncio. Ontem à noite acho que vi a primeira engrenagem sair do lugar. Virei-me para ela, encontrando seus olhos diretamente. E acho que você também viu. Suas mãos pararam. Depois ela lentamente colocou a xícara de chá à minha frente. O que a senhora está perguntando, dona Lara? Inclinei a cabeça, sem pressa. Quero saber. Valentina foi a primeira a ser afetada depois de uma refeição? Elisa endireitou-se, as mãos entrelaçadas,
o rosto indecifrável, um olhar que eu via com frequência em Margarida, mas dessa vez não me assustava. Ela não foi a primeira, disse Elisa a voz baixa, como o vento sussurrando através de cortinas grossas. Mas foi a primeira a mostrar uma reação tão clara. Meu coração bateu mais rápido. Quem mais? Um lampejo de hesitação cruzou os olhos de Elisa. Depois ela se aproximou da mesa e baixou a voz. Várias pessoas se sentiram mal depois de jantares aqui. Um amigo do seu Haroldo, um sócio de Rafael, até uma ex-namorada dele. E sempre foi coincidência? Elisa deu um pequeno aceno. Sempre aleatório. Uma alergiazinha, uma indigestão, um pouco de estresse. Ninguém nunca questionou. Inspirei profundamente, o peito apertando. Por que você não disse nada? Porque todos acreditavam que era apenas o destino, e porque eu sempre estive à margem. Estudei-a mais de perto. E agora? Ela ergueu os olhos, sem mais evitar os meus. Agora acho que está na hora de alguém reajustar esse relógio. Levantei-me e me aproximei devagar. Preciso saber de tudo, cada detalhe, cada sombra. Você sabe se Margarida guarda algo? Elisa olhou para mim por um momento. Depois deu um leve aceno. Há um cofre no escritório dela, atrás do retrato. Imagino que guarde mais que registros financeiros. Não, disse ela. Guarda pastas, pedacinhos de todos nesta família. Margarida documenta tudo. Hábitos, preferências, fraquezas, até coisas que tentaram enterrar. E você viu? Limpei ao redor. Vi meu nome numa das pastas finas. Você pegou? Não a usei, mas sei que você é a única que pegaria. Assenti, os pensamentos turvos, mas o propósito mais claro que nunca. Margarida não controlava apenas com palavras ou presença. Controlava com conhecimento, sabendo mais do que qualquer um imaginava. Saí da cozinha, o chá ainda quente na mesa. Elisa não me acompanhou, mas seu olhar me seguiu até o corredor como uma mensagem silenciosa. Estou com você desta vez, de verdade. Ao passar pela sala de estar, vi Rafael ao telefone, a voz tensa. Ele me viu e gesticulou que logo estaria livre. Apenas assenti e continuei andando. Não podia esperar mais. Aquela noite eu entraria no escritório de Margarida. Abriria aquele cofre. E se o que Elisa disse fosse verdade, o que encontrasse talvez não só mudasse o jogo, talvez destruísse todo o império que Margarida construíra ao longo de 3 décadas. A única pergunta restante era o que eu faria com aquela verdade. A noite caiu sobre a mansão dos Oliveira como uma cortina grossa de veludo, estranhamente quieta. No andar de cima, a luz no quarto de Margarida estava apagada. Rafael ainda estava embaixo conversando com o pai, e o resto da casa havia silenciado. Eu estava junto à janela olhando o jardim onde o luar, através das árvores, projetava sombras espalhadas pelo gramado. Uma batida suave atrás de mim me fez virar. Era Valentina. Vestia um suéter longo, cabelos presos, os olhos tensos mas claros. Tem certeza de que quer fazer isso esta noite? Assenti. Melhor chance. Sua mãe nunca sai do quarto quando sabe que alguém está em casa, mas esta noite ela tomou seus remédios para dormir. Valentina entrou, fechando a porta atrás de si. Elisa deu a chave reserva do escritório. Sim, mas o cofre vai ter de adivinhar o código. Ela expirou suavemente e assentiu. Vamos. Entramos no corredor, nossos movimentos quietos como sombras. O piso de madeira antigo rangia suavemente sob nossos pés, como se a casa mesma prendesse a respiração. O escritório de Margarida ficava no final do corredor da ala oeste, ao lado da biblioteca. A grande porta de carvalho se erguia à nossa frente como um portal para outro mundo, onde Margarida não era apenas sogra, mas detentora de controle absoluto. Inseri a chave na fechadura, um clique suave. A porta se abriu revelando um espaço arrumado com precisão cirúrgica. Livros organizados por cor, objetos alinhados perfeitamente, cada canto sem aleatoriedade. Entramos e fechamos a porta. Valentina foi direto ao retrato acima da lareira. Uma pintura de Margarida na juventude, o olhar tão gelado quanto agora. Afastei o quadro, atrás dele um pequeno quadrado de aço, um cofre embutido na parede. Você sabe o código? Perguntei. Valentina balançou a cabeça. Não, mas ela sempre usa números que importam para ela. Aniversário da vovó? Tentei. Nada. Data do casamento? Ainda errado. Minhas palmas começaram a suar. Então Valentina sussurrou. Meu aniversário. Olhei para ela. Você acha que ela usaria isso?
Sou o orgulho e a alegria dela. Se fosse você, não usaria o aniversário de Rafael? Digitei os números que Valentina deu. Clique. O cofre se abriu. Prendemos a respiração por um segundo. Dentro havia pastas arrumadas cuidadosamente, cada uma rotulada com nomes. Rafael, Haroldo, Elisa, Valentina e alguns outros que eu não reconhecia, talvez sócios ou conhecidos antigos. As mãos de Valentina tremiam ao pegar a que tinha seu nome. Ela abriu e vi seus olhos escurecerem ao ler. Ela me rastreia desde a faculdade, sussurrou Valentina. Com quem namorei, quais aulas larguei, até aquela vez que peguei dinheiro emprestado de uma amiga e não contei para mamãe e papai. Peguei a pasta de Rafael. Fotos impressas de vigilância, relatórios financeiros, e-mails impressos e anotações à mão, inseguro quando comparado a Haroldo. Não sabe dizer não, facilmente manipulado por culpa. Meu Deus! Valentina puxou a pasta mais grossa rotulada Haroldo. Dentro havia cópias de documentos bancários e transferências para uma conta desconhecida nas Ilhas Cayman. Não acredito nisso. Ela guardou tudo. Para quê? Para manter todos na linha, disse eu à voz seca. Ela conhece os pontos fracos de todos e os segura como uma faca na garganta. Ninguém sai. Ninguém ousa revidar. Valentina olhou para mim, olhos vermelhos. Então, o jantar de ontem à noite realmente era para você? Assenti. Não restava nada a esconder. Ela respirou fundo. E eu fui apenas a substituta. Eu me aproximei dela gentilmente, mas agora você pode ser quem muda tudo. Ela me olhou, depois assentiu devagar. Vamos usar isso, disse Valentina, a voz firmando-se, para expor tudo. Eu segurei a pasta de Rafael com força. Valentina apertou a dela contra o peito. Não pegamos tudo, apenas o suficiente para lutar e vencer. Antes de sairmos, olhei para trás para o cofre aberto, segredos expostos nas sombras. Naquela noite uma aliança havia sido formada, e Margarida Oliveira acabara de perder sua maior arma, o medo. Eu mal havia fechado a pasta de Rafael e aguardado cuidadosamente no bolso do casaco quando a porta do escritório rangeu ao se abrir. Foi um som suave, mas na tensão espessa daquele quarto, soou como um alarme no meu peito. Valentina congelou. Eu me virei. Margarida estava ali. Sem maquiagem, sem seda, apenas uma camisola de marfim, mas ainda irradiando aquele mesmo controle arrogante. Seus cabelos platinados estavam bem presos e seus olhos, afiados como lâminas afiadas, varreram-nos como se soubesse o tempo todo o que fazíamos. Eu não me movi. Valentina deu um passo atrás, apertando a pasta como se pudesse esconder, lá dentro da caixa torácica. Margarida entrou, fechou quietamente a porta atrás de si, sem pressa, sem ruído, como se entrasse numa sala de chá, não pegando a própria família invadindo seu espaço mais privado. Sempre me perguntei. Começou, a voz baixa e uniforme. Quando você pararia de fingir ser a nora obediente e mostraria sua verdadeira mão? Eu me virei devagar, ficando ereta. Talvez na época em que você serviu aquela salada especial para a nora de quem nunca gostou. Um momento de silêncio. Então Margarida sorriu. Frio. Derrelar os ossos. Se você acha que realizou algo esta noite, é mais ingênua do que pensei. Valentina falou, a voz trêmula. Mamãe, você sabia que eu também estava aqui? Você sempre está, Valentina. Margarida virou-se para a filha, os olhos suavizando, mas era a suavidade de seda sobre uma armadilha de aço. Você sempre foi a peça mais previsível neste jogo. Valentina se encolheu ligeiramente, mas não recuou. Eu dei um passo à frente, colocando-me levemente entre elas. Você pode chamar de jogo, mas desta vez eu fiz o primeiro movimento e você é quem está do outro lado do tabuleiro. Margarida estreitou os olhos. Você acha que algumas pastas são suficientes para me assustar? Ergui a pasta alto, o tom surpreendentemente calmo. Não, mas o que há aqui? Transferências de dinheiro não rastreáveis, perfis psicológicos de membros da família, notas de vigilância. É suficiente para destruir sua posição na sociedade, talvez até provocar uma investigação. Um minuto tenso passou. Margarida olhou para a pasta, depois para Valentina. Você realmente acha que eu queria machucar Lara? Valentina não hesitou. Depois de ontem à noite, não sei do que você é capaz. Os olhos de Margarida escureceram. Você não entende. Tudo o que fiz foi para manter esta família unida.
Dei uma risada fraca. Chantageando cada membro com seus segredos? Ou planejando os cardápios semanais com base em quem você mais odiava naquele dia? Eu fiz porque vocês são fracos, disparou Margarida pela primeira vez. Vocês não sabem o que é preciso para sobreviver numa família poderosa. Vocês acham que liberdade é nobre, mas esta família não dura se todos fizerem o que querem. Dei um passo mais perto. E você acha que o medo é o que a mantém viva? Margarida não falou. Seu rosto já não usava a máscara polida. Esta era a mulher real, que passara a vida controlando tudo com rédeas invisíveis. Agora, vendo aquelas rédeas escorregarem de seu aperto, inclinei a cabeça. Este jogo não é mais o mesmo, mãe. As regras que você escreveu estão desatualizadas, e nós, as peças que você controlava, agora estamos sentados do outro lado do tabuleiro. Margarida fechou os olhos por um segundo como se contivesse algo. Depois os abriu, a voz baixa e afiada. Você não sabe o que está destravando, Lara. Esses segredos não são só seus, e você não é a única que sabe como usá-los, respondi, a voz endurecendo. Não estou aqui para destruí-la. Estou aqui para impedir que você destrua todos os outros. Um silêncio caiu sobre o quarto, espesso e pesado. Então Margarida deu um passo atrás, o olhar mudando. Eu a subestimei. Assenti. E esse foi seu primeiro erro. Valentina se colocou ao meu lado, não mais escondendo sua pasta. Olhou a mãe nos olhos uma última vez. Você pode ficar com seu medo. Eu escolho a verdade. Margarida nada disse. Virou-se, abriu a porta e parou no batente. Você ganhou uma rodada, mas a guerra está longe de acabar, Lara. Eu sorri e estou pronta para cada passo. A porta se fechou. Virei-me para Valentina. Ela pegou minha mão, fria mas firme. E naquela noite Margarida percebeu que o controle não era mais dela, e eu, que ela via como a mais fraca, agora liderava o jogo final. Na manhã seguinte, a mansão dos Oliveira estava envolta num silêncio estranho e pesado. Nenhuma conversa murmurada no café, nenhum tilintar de pratos. Até os passos da equipe pareciam mais suaves, como se eles também sentissem a tensão quieta, subindo como vapor. Eu me sentei sozinha perto da janela da sala de jantar, meu chá há muito frio. Valentina ainda estava no andar de cima, mal falando desde o confronto. Ela precisava de tempo. Eu entendia, mas Margarida não precisava de tempo. Ela agia. Ouvi o clique firme de saltos no corredor e soube que ela vinha. A porta se abriu e, como esperado, Margarida entrou. Não a sogra com expressão neutra, mas a Margarida real. A mulher que nunca ficava caída por mais que uma noite. Ela entrou como se ainda possuísse cada centímetro da casa. Postura perfeita, rosto impecavelmente maquiado como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Acho que precisamos conversar, disse, a voz calma e inquietantemente firme. Pousei a xícara e ergui os olhos para ela. Você quer conversar ou quer emitir um aviso? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou a cadeira à minha frente e sentou-se, dedos entrelaçados sobre a mesa de jacarandá polida. Seus olhos frios travados nos meus. Você acha que ganhou um jogo? Começou. Mas isto não é um simples tabuleiro de xadrez. É um labirinto. E quem acha que encontrou a saída primeiro, geralmente é o primeiro a ficar preso. Eu não respondi. Esperei. Você não entende, Lara. O que você está brincando, família, reputação, legado não são apenas posses. São estrutura, um sistema construído ao longo de anos com sacrifício e cálculo. Quebre um elo e tudo desaba. E quando isso acontecer, você não será a única a pagar o preço. Inclinei a cabeça gentilmente perguntando, então, o que você vai fazer? Derrubar tudo ou ver desmoronar em suas mãos? Margarida apertou as mãos, mas só por um segundo. Se precisar, farei o que for necessário para proteger o que é meu. Ergui uma sobrancelha. A questão é, o que você está protegendo? A família ou seu poder? Porque você não pode ter os dois se continuar manipulando todos. Sou a única que mantém tudo unido, disparou ela. Sem mim, você acha que Rafael conseguiria liderar? Haroldo manteria o respeito da comunidade? Valentina, ela desabaria sem direção. Não, disse eu devagar, meus olhos encontrando os dela. Eles tropeçariam, mas se levantariam porque pelo menos então seriam eles mesmos. Margarida ficou quieta, depois se recostou, um sorriso fraco cruzando os lábios. Mas desta vez não era orgulho, parecia quase
Você acha que tenho medo? Perguntou, a voz baixa. Não tenho medo de perder minha reputação, Lara. Tenho medo por aqueles que não entendem o jogo bem o suficiente para saber quando parar. Mantive a voz firme. O problema é que você nunca deixa ninguém parar. Você os força a continuar jogando até estarem exaustos ou se traírem. Margarida se levantou, a postura ainda rígida, o olhar inabalável. Caminhou mais perto, parando atrás da minha cadeira, inclinando a cabeça. Você pode achar que está segurando a faca, sussurrou. Mas nesta casa as facas sempre têm 2 gumes, e uma vez puxada, não há volta. Olhei para cima. Então serei a primeira a não voltar atrás. E se vamos nos enfrentar, pelo menos não tenho mais medo da sombra de ninguém. Margarida ficou ali por um momento. Depois virou-se e foi embora. O som de seus saltos ecoou pelo corredor. Mais frio, mais pesado que antes. Permaneci sentada olhando pela janela. O céu de São Paulo naquele dia estava nublado. Mas dentro de mim eu sabia que o amanhecer chegava. Não a paz, mas a luz de uma batalha real. Uma que pela primeira vez na vida eu não enfrentaria sozinha. E Margarida sabia disso. Ela podia ter governado pelo medo, mas agora aquele medo se tornaria o fogo que queimaria o trono que ela construíra de poder e silêncio. O jogo ainda continuava, mas o lance final seria meu. Na vida real, há muitas como Lara entrando em famílias poderosas, onde o afeto é mascarado por controle e manipulação. Mas a verdade é que o silêncio nunca protege. Quando temos coragem de enfrentar as sombras, fazer as perguntas difíceis e falar a verdade, não só nos protegemos, mas damos aos outros a chance de se libertar. A batalha nem sempre é barulhenta, mas a verdadeira força está em se levantar e nunca voltar atrás. O que você acha da história de Lara e de seu confronto quieto, mas determinado com a sogra? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Não esqueça de seguir o canal para não perder mais histórias poderosas sobre vida e família